Bom, eu quero apresentar a vocês Denise Rios. Denise Rios é uma profissional pela qual eu tenho um grande respeito e admiração. A Denise trabalhou durante um longo período, eu vou falar só das coisas mais recentes. Durante um longo período, ela foi responsável pela sustentabilidade no Itaú. Eu não preciso dizer da dificuldade que é trabalhar esse tema dentro do mercado financeiro e da importância que é trabalhar esse tema dentro do mercado financeiro. A Denise está aqui para a gente conversar a respeito de liderança ESG e ESG, que a Denise vai explicar para a gente um pouco o que é. Por que a gente vai falar sobre esse tipo de liderança? Porque a gente está vivendo um momento muito importante no que diz respeito a esse tema. Eu vou, antes de passar a Denise para ela me apresentar, eu vou usar uma fala que eu acho que explica muito por que a gente está tratando desse tema hoje, que é uma fala do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, que ele fala, nós temos, nesse momento específico do mundo, nesse momento que a gente está vivendo, uma rara e curta janela de oportunidade para reconstruir o nosso mundo para melhor. E a gente, portanto, precisa se concentrar mais do que nunca para garantir que as nossas estratégias, metas, nesse cenário pós-Covid, e todos os planos que a gente tem daqui para frente integrem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU para que a gente seja capaz de criar um mundo mais forte e mais resiliente. Então, por esse motivo, a gente está aqui hoje para alguém... Alguém falou, Ana, tá. afasta um pouquinho mais para eu me afastar, que eu estava muito, muito perto. Então, é que eu não enxergo muito, nem de óculos, tá, gente? Mas tudo bem. Então, é por esse motivo que a gente está aqui hoje para falar de liderança, porque tanto a Denise quanto eu, a gente acredita que é necessário, nesse momento específico, discutir o modelo, um modo de liderança que está estabelecido, para que a gente ganhe a velocidade necessária para fazer as mudanças que são urgentes, para que, caso a gente encontre uma nova pandemia em breve, ou caso a gente tenha que enfrentar problemas graves relacionados à questão climática em breve, a gente tenha condições de não encontrar lá fora o nível de desigualdade que está colocado e os níveis de problemas que estão colocados. Então, Denise, agora você pode me apresentar. Posso? Bom, primeiro... eu não falei. A Denise agora está na Natura, é responsável pela sustentabilidade em toda a América Latina. Até recentemente, a Denise presidia o capítulo Brasil do Pacto Global e, nesse momento específico, ela é presidente do Conselho do capítulo Brasil do Pacto Global. Bom, que coisa, né? É muito legal a gente se ver pelos olhos dos outros, tá? Então, eu vou apresentar a Ana como uma pessoa que eu conheci num momento muito único da minha vida, e foi um privilégio. A Ana é uma pessoa que talvez muita gente do mundo da comunicação, do mundo onde ela fez boa parte dessa trajetória profissional dela refletindo, né? Sobre quais são os desafios do futuro e como é que a gente traz essas pessoas, ter acontecido nessa fase da vida. Mas eu conheci a Ana nesse turning point, onde ela começou a pensar sobre o que era de verdade inovação, o que eram os desafios da liderança, o que eram os papéis das empresas. E hoje ainda, a gente conversando um pouco antes daqui, eu me lembrei desse momento e aí queria dividir com vocês o que eu falei com ela, né? Que privilégio a gente poder ter se encontrado nesse momento, né? Eu estava com algumas angústias e muitas dúvidas, a Ana também. E ela estava começando a trilhar um caminho que eu acho que hoje já mostra o porquê que a gente precisa tanto conversar sobre esse assunto, que é esse caminho de mostrar para as empresas, de discutir com as empresas o que é disrupção, o que vem para frente, como os nossos modelos mentais precisam, na verdade, se ampliar para a gente incorporar no nosso modelo de pensar, no nosso modelo de fazer negócio, no nosso modelo de liderar coisas que hoje estão fora do nosso radar, coisas que hoje aparentemente não faziam sentido. Quando ela começou a falar, era uma coisa ainda meio grego, eu também estava vivendo nessa fase. E hoje, né, se a gente pudesse voltar lá atrás e dizer quantas coisas você disse naquele momento e que hoje são a mais pura verdade
querendo ficar com cara de business as usual, tá? Então, esse é meu jeito de apresentar a Ana. Além de tudo, é uma mulher incrível, tá? Que eu acho que está fazendo um papel incrível para mostrar também, né, o desafio da diversidade, o desafio de como a gente traz esse olhar mais do cuidado para aquilo que parece hoje, né, que é o que a gente ainda faz nas empresas, parece uma versão muito, né, de gestão, né, de pressão, né, de o que a gente está fazendo aqui, qual é realmente o papel das empresas. Então, como uma boa questionadora, que ela sempre foi, e uma boa indutora de você fazer um bom pensamento lateral e fazer umas perguntas de como o mundo realmente poderia ser a partir da sua intervenção, é que eu apresento a Ana, tá? Mais do que alguém que sabe explicar o inexplicável, sabe perguntar para a gente o porquê que a gente não está fazendo ainda coisas que, um, a gente deveria fazer, ou que, dois, a gente gostaria muito de fazer, ainda mais coletivamente, tá? Então, uma honra gigantesca. Eu fiquei impressionada a primeira vez que eu falei com ela. Uma honra gigantesca estar Vocês estão vendo que é só biscoito aqui nessa Não é apresentação, biscoito, né? Eu nunca é vi, tudo né? verdade. É tudo verdade, é tudo baseado em fatos reais, há evidências. Talvez as câmeras de segurança tenham captado até esse momento. Bom, Denise, bom, a transição da qual a Denise fala, para quem não me conhece, eu fui publicidade, eu trabalhei em agências de publicidade a minha vida inteira, eu fui vice-presidente de 3 agências no Brasil, de 3 das maiores agências no Brasil. Hoje eu sou uma mulher já aos meus 55 anos, com muito orgulho. E nesse momento, há 5 anos atrás, eu fiz um grande questionamento a respeito de qual é o lugar que eu deveria estar nesse momento específico, discutindo o quê, e eu decidi que a discussão sobre que o caminho que eu queria trilhar é o caminho que discute a velocidade com a qual as corporações são capazes de gerar impacto positivo nas pessoas e nos negócios. Porque é necessário que a gente comece rapidamente a construir um mundo que nos dê mais orgulho do que o mundo que nós estamos vendo se realizar nesse momento específico. Bom, vamos começar falando a respeito dessa história aí de nova liderança. Que história é essa e por que existe esse gap nesse momento específico? No dia 15 e 16 de junho, aconteceu a cúpula de líderes do Pacto Global da ONU, que foi mais um dos eventos que a gente pôde participar online nesse momento específico. 5.000 pessoas online. 5.000 pessoas. Denise estava lá, eu estava lá, e talvez vários de vocês que estão assistindo a gente estivessem lá também. Nesse evento foi lançado um relatório bastante interessante, que eu super recomendo a leitura para todo mundo, chamado Liderança para a Década da Ação, porque essa década está sendo definida pelo Pacto Global como a década da urgência. Essa palavra da ação está muito relacionada a essa questão da urgência, ou seja, uma década onde nós precisamos reagir para que a gente seja capaz de tomar as decisões necessárias para que em 20, 30 anos a gente esteja vivendo outra realidade. É muito claro para todos nós que nesse momento específico existem determinadas consequências das decisões que nós tomamos há 20, 30 anos atrás que não é mais possível evitar, mas que é possível trabalhar para que elas causem o menor tipo de dor, a menor dor possível, e que essa dor, caso venha, dure o menor tempo possível. E que é possível agora tomar as decisões necessárias para que a gente seja capaz de alcançar um outro lugar nas próximas 2, 3 décadas. Nesse relatório são apresentados 4 dimensões que definem o mindset desse novo tipo de liderança, que é um tipo de liderança pautado pela questão da sustentabilidade. Tá? E não só pela geração de lucro. O que isso significa? Significa não gerar lucro? Não, significa gerar lucro se preocupando com o caminho. Significa gerar lucro entendendo que você pode sim gerar lucro enquanto você constrói saúde para a sociedade, enquanto você se preocupa com o conjunto de fatores com os quais a gente precisa lidar. Essas dimensões são quais? Uma delas é o pensamento sistêmico,
Nós, para quem está aqui, que ainda não tem familiaridade com esse assunto, o modelo de gestão que nós vivemos ainda, que as escolas ensinam e que nós ainda vivemos dentro dele, é um modelo de gestão baseado na ideia de que para resolver um problema, você divide o problema em partes. Exato. E você resolve um pedaço de cada vez, sem olhar o sistema, como se as partes não tivessem interrelações nem interdependências. Isso não faz nenhum sentido. A gente precisa aprender a olhar o mundo na sua complexidade e a tomar decisões a partir de um olhar sistêmico. A segunda coisa é a inclusão do pensamento de stakeholder economy, ou seja, da ideia de que nós não o nosso foco não é apenas o acionista, mas toda a cadeia envolvida no processo que vem da produção, passando pela distribuição, passando por todo o ciclo que envolve a produção, a origem, a procedência e o destino daquilo que a gente fabrica, daquilo que a gente desenvolve, ou do serviço que a gente presta, e a responsabilidade que a gente tem sobre isso. O terceiro nível é a inovação disruptiva, sendo que a visão da inovação disruptiva aqui é uma visão de inovação no modelo que a Natura até adota, que é um modelo de inovação com significado. Exato. Ou seja, uma inovação que incorpora o propósito e que é responsável. Essa ideia de inovação onde você não discute impacto, que é uma grande crítica que eu tenho à ideia de MVP, não tem nada de nova economia nessa ideia. Isso é mais velho do que eu, então não vale. A outra coisa é o pensamento de longo prazo, que é a quarta dimensão. Ou seja, nós conseguirmos sair desse lugar onde as decisões são tomadas para resolver o problema que a gente está vivendo hoje, como se esse problema não gerasse impactos de longo prazo que nós vamos ter que resolver mais cedo ou mais tarde. Então, essas são as quatro dimensões. E uma das coisas que nos ajuda a incorporar e a discutir o modelo de um novo modelo de liderança é o ESG, que na verdade já tem 10 anos, não é uma conversa nova, mas é uma conversa nova no Brasil. E eu queria então que a Denise, por que o ESG nos ajuda e o que ele significa, eu queria que a Denise explicasse para a gente. Oba, então vamos lá. Bom, eu queria começar falando, né, de impacto, pegar aí do gancho onde você deixou. O primeiro, a sigla, é uma sigla em inglês, né, significa o E é de environment, que é ambiente, meio ambiente, o espaço onde a gente vive, enfim. A gente está falando das questões ambientais. O S é de social, né, as questões de direitos humanos, da sociedade e tal, que afetam diretamente, que são impactos que você recebe da sociedade. E o G é de governança. O G já é mais antigo, mas a sigla como um todo, tá, significa que você vai escolher, e aí no caso o exemplo aqui é de investimentos, tá, que a gente tem que começar a incorporar essa mentalidade de impacto, de precificar, tá, e inclusive avaliar os eventuais riscos, de incorporar coisas que não necessariamente hoje já aparecem nos balanços ou nas análises. Por quê? Na economia a gente chama elas de externalidades, mas é só uma forma, diria, que a gente, né, reconhece como sendo externo à empresa, mas, de fato, essas externalidades fazem parte das nossas decisões de dia a dia. Então, eu queria começar assim, primeiro para dar um panorama. Impacto, gente. Muita gente fala assim, existe não, ou ele é sustentável ou ele é rentável. Passado, tá? Não existe nenhuma incompatibilidade e o inverso é verdadeiro. Se ele for rentável e não sustentável, deixará de ser rentável algum dia, tá? Por alguma forma de inércia, de risco e tudo mais. Por quê? Porque se você gera benefício, resultado econômico, emprego, tem uma ideia genial, que tem uma viabilidade, uma eficiência, né, do ponto de vista de capital, eu invisto em alguma coisa que um monte de gente quer, que é legal, que eu faço de uma forma boa, aí um monte de gente me deseja, quer trabalhar comigo, quer comprar meu produto, acha que dá para passar alguns bons anos da carreira aqui, ver conexão entre aquilo que faz na vida, aquilo que acredita e aquilo que chama de trabalho.
Então, essa já é meio que uma realidade que a gente estava vivendo. O que a gente ainda não tinha visto, né? Eu faço uma brincadeira que fica fácil, a gente já escolhe o tomatinho orgânico porque entende que ele faz mais bem para a saúde, e essa vou taguear a primeira mentalidade de longo prazo, tá? Não é você fatiar em pequenas coisinhas ruins, tá? Que você fala, ah, mas uma coisa aqui ou ali que eu coma, talvez não me faça mal. Mas sistematicamente, 300 mil decisões ruins no curto prazo, com certeza são uma decisão de longo prazo ruim. E essa é a mentalidade de curto e longo, tá? Então, cada vez mais, quando a gente toma uma decisão, tá? Principalmente nos investimentos, talvez seja, e eu não diria nem a grande novidade, né? Talvez seja o dia em que aquilo que parecia disrupção está virando business as usual, é que a gente está vendo um movimento aqui no Brasil, tá? No momento em que a gente está no meio de uma pandemia, de uma crise mundial, por que que esse tema começou a chegar nos investimentos? O que é? Denise, Oi. não, eu acho que é importante dizer uma frase para as pessoas, para ajudá-las a entender também o que você está explicando, que é o seguinte: antes do ESG, você olhava para uma empresa pelo resultado financeiro. A partir desse momento específico, tá? Preponderantemente. Sim, você avaliava assim, uma empresa, você tem lucro, ela é uma empresa boa, tá? Então, qual a diferença entre resultado e impacto, né? Fala, resultado, eu aloquei um capital, eu pus lá 10, fiz um monte de produto, dei emprego, tal, não sei o quê, paguei meus impostos, vendi por 20, tem 10. Se eu compro uma ação, se eu sou sócio dessa empresa, né, uma das maneiras de você participar desse crescimento de mercado é comprar uma ação, investir, enfim, participar de fundos que tem essa empresa, você também se beneficia. Você coloca o seu capital, fala, eu, né, quero... Como é que eu faço para ser, nossa, para ser como a Natura? Falou, você compra um pedacinho dela e você vai participando da eficiência dela. Entretanto, vamos começar pensando aqui num outro capital super importante, né? Entretanto, por que a gente tem que avaliar, por exemplo, capital humano, cadeia de fornecimento, ou o impacto de questões como precificação de carbono, quando a gente vai decidir escolher um investimento? A primeira razão, se você é um investidor, ou tem dinheiro guardado, ou está pensando em escolher alguma coisa para o futuro, vale para dinheiro, vale para lugares que você vai trabalhar, é que, de verdade, quando você faz essa escolha, tá? Você coloca o dinheiro nesse lugar, vamos usar o exemplo aqui do dinheiro, investe em alguma empresa, você está automaticamente escolhendo e incentivando, tá? Que o futuro seja daquele jeito. Tá? Você está escolhendo o que é bom para o seu dinheiro é bom para o mundo. Tá? A gente não percebe isso. A gente faz consumo ativista, consumo consciente, bloqueia empresas que eventualmente a gente acha que não são legais, compra coisas que têm mais esses atributos de... Puxa, eles são feitos por mulheres, então muitas mulheres têm falado nisso. Eles, na verdade, trazem a diversidade, e a diversidade, além de ter uma alta correlação recentemente com o resultado, ela é uma das maiores fontes de inovação, tá? Que a gente pode ver, é um dos grandes sinais da habilidade das empresas, inclusive, de fazerem produtos e serviços para as realidades dos quais elas estão vivendo, né? Imagina tomar uma decisão de um produto bom com só um grupo na sala, fazendo produtos, por exemplo, na Natura para um Brasil inteiro que é diverso. A minha chance de descobrir ou de imaginar o que é necessário é pequena. Então, ela passa a ser, o olhar de impacto, ele passa, primeiro, a ser obrigatório. Então, se você gera impacto, fez um produto, poluiu a água, não deu conta da emissão de carbono, usou energia de forma não responsável ou limpa e tudo mais, isso passa a ser visto como um risco. Por quê? Porque eu não sei se eu quero no mundo mais empresas desse jeito. Tá? Porque eu não gostaria de comprar um produto desse jeito, eu não gostaria de trabalhar num lugar assim, eu gostaria que cada vez mais o impacto que a gente deixasse no mundo fosse um impacto positivo. Lembrando aqui de novo, ESG é igual ao impacto, tá? Impacto, gente, a gente gera, tá? E se você não gere, você não tem como trabalhar pelo impacto positivo. Então, assim, então, impacto eu acho que esse é um ponto importante. Não nós sempre geramos impacto. Exato. Não é possível viver uma realidade de mercado sem a geração de impacto. E esse é o primeiro comentário que você falou de um mundo interdependente. Cada movimento
tem um impacto. Quando você passa a ter consciência que impacto é uma forma de gerar resultado para o mundo, tá? Exatamente. Você começa a taguear, você aumenta a sua potência de valor, porque você está olhando para impacto positivo. Então, o que a gente está falando é, nós sempre vivemos uma realidade onde nós gerávamos impacto. Perfeito. Durante um tempo muito longo, essa ideia de geração de impacto incluiu a ideia de que eu podia exteriorizar o dano, ou seja, de que eu podia entender que determinados danos e impactos negativos não eram minha responsabilidade como empresa. Exato. Nessa lógica... Ou nem tinham preço, por exemplo, tá? Então, por não exemplo, tinha custo, não tinha um preço e tudo mais. E aí a gente começou a ver que não dá. Começamos a ver que não dá, e aí vem uma discussão, é importante lembrar, o ESG, vocês vão ouvir falar por muita gente, mas essa ideia começou há 10 anos atrás e chegou recentemente no Brasil, que é o quê? Pelo que a Denise está explicando, me ajuda aí para ver se eu estou entendendo. O que você está colocando é que a partir de agora, não é suficiente eu olhar só para a questão do lucro, o mercado de ações agora está olhando para a forma que o lucro é gerado. E está olhando de que forma o impacto é gerido. Que tipo de ação as empresas. Denise, isso quer dizer que daqui para frente pode acontecer das pessoas só considerarem empresas realmente de sucesso, empresas que fazem uma boa gestão de impacto e para gerar um excelente lucro? Na verdade, o vetor é esse. Provavelmente só terão bons resultados consistentes no tempo empresas que têm esse olhar e que são capazes de se adaptar, tá, a uma sociedade, a uma economia que percebe essa interdependência. Tá? Então, o impacto, de novo, ele é no mínimo hoje risco. Dá para fazer, né? Para ter um negócio que dá lucro e no final, assim, não faz nem bem nem mal para ninguém. Há 10 anos atrás, a gente chamava isso de sucesso. Hoje a gente já olha com a cabecinha meio assim, fala, mas será que capacidade empresarial e só isso? Fala, não acredito, né? Uma empresa grande, alguma coisa assim, tá? Dá para você criar negócios, tá? E que deixam um impacto positivo, dependendo de como você escolhe alguma coisa? Sempre dá. Então, existe inclusive um movimento de que a gente precisa cada vez mais criar esta economia, né, que a gente chama de baixo carbono. Por quê? Usando energia renovável, tá? Tendo menos descarte, se preocupando, e aí vou taguear a inovação. ESG também é fonte de inovação, porque quem entende o impacto que gera e começa a trabalhar para reduzir esse impacto, é capaz de criar produtos e serviços que, com muito mais naturalidade, vão pertencer às escolhas das pessoas. Então, vamos pensar um negócio de altamente emissão, que emite muito, tá? Que é, sei lá, altamente emitor de carbono. Hoje em dia, a gente tem mais de 70 países no mundo que tem custo, que cobram por carbono. Por quê? Porque quando a gente emite carbono, a gente, em geral, privatiza o conforto, estou andando de carro, e socializa o impacto. Divide com todo mundo aquela poluição, tá? E pensa nisso, tá? Por exemplo, quando a gente está queimando uma floresta, tá? O que a gente está fazendo? Quando a gente está cortando uma madeira. Tem um benefício daquilo e tem uma socialização daquele impacto que deixa, tá, de acontecer. No caso de uma floresta, quando ela queima, até gera um impacto negativo. Então, resultado e impacto são pontos da mesma equação, tá? Precisam então, ser. Precisam estar isso. Por quê? E aí tem, desde um olhar para eu não quero mais ter no meu dia a dia, eu deixo de escolher na minha vida como pessoa física, coisa que me faz mal ou que eu não gosto, empresas que eu não acho nem mais modernas, e eu passo a escolher cada vez mais empresas, seja para trabalhar, para comprar, para fazer investimento e tudo mais, que tem essa vocação, tá? Até um olhar de, definitivamente, eu preciso parar para pensar nisso, porque faz sentido que nos próximos 10 anos, parem para pensar, se a gente pudesse projetar o futuro, nos próximos 10 anos, o que vocês acham? Que a gente vai encontrar cada vez mais empresas que geram lucro para um grupo, tá? E socializam o impacto negativo ou não dão conta dele, tá? Ou você acha que vai ter mais empresas
que são percebidas nessa sociedade, que já está acontecendo hoje com essa vocação. Então, pelo menos, para você fazer um investimento e se proteger, falei, eu tenho aqui na minha vida, né, para garantir meu retorno, para garantir que meu recurso valha, ou que eu esteja investindo na minha carreira numa empresa assim, faz muito mais sentido você construir numa empresa que tenha mais características de futuro do que características do momento atual. Então, o ESG fala assim, eu dou conta, eu avalio os meus impactos ambientais, tá? Que pode ser, eu uso a forma como eu uso energia, a forma como eu consumo água, a forma como eu descarto resíduos, ou a forma como, inclusive, do jeito que eu faço o meu produto, eu ajudo o consumidor a fazer essas escolhas de uma forma melhor, tá? Eu ajudo as pessoas, Ou a forma... Ou também, porque muitas vezes as pessoas não pensam nisso, a forma que eu analiso a procedência do trabalho, da mão de obra que desenvolve o meu produto, a forma que eu avalio, a forma que eu trato as pessoas, a forma que eu respeito o limite humano, isso é regeneração, é o respeito ao limite humano e ao limite planetário, porque a ideia de que nós não temos limite, que foi propagada nos últimos, desde a última revolução industrial, não, vou contar para vocês, não é verdade. Nós temos limites como seres humanos e existe um limite, temos limite com o planeta. Portanto, o respeito a esses pontos é cada vez mais essencial. A gente não para pensar. Fala, foi o nosso, vamos chamar de sucesso, né? A nossa prosperidade como espécie. Criamos aqui 7 bilhões de coleguinhas, né? Pessoas como nós aqui no mundo, de vários tamanhos, cores, jeitos, crenças e tudo mais. E enquanto tínhamos talvez 2, 3, 5, dava para usar água, né? Deixar no rio, e o rio se regenerava. A natureza, ela dava conta de fazer essa regeneração. Quando a gente ocupa de tal forma e começa a usar de forma intensiva recursos naturais, renováveis ou não, tá? A gente começa a bater numa borda que é nem quando a gente faz festa em casa. Ela cabe até um certo limite, depois você tem que começar a prestar atenção se aquilo se renova, tá? Então, a gente fala muito no meio ambiente, por que carbono é um problema? Porque só dá para ter oxigênio, né? E essa camada que nos permite respirar se a gente tiver esse equilíbrio de reciclagem, né, desse carbono por oxigênio. Uma vez até me perguntaram, mas qual a tecnologia disponível mais eficiente em algum tempo, assim, uma tecnologia muito eficiente para, né, a gente trabalhar a questão de carbono? A gente não está acostumado a pensar nessa resposta. Essa resposta foi real. Uma das mais eficientes é a árvore. Como todo mundo aprendeu na escola, ela pega carbono, faz fotossíntese, transforma em oxigênio, presta um monte de serviços ambientais que muitas vezes, tá? Entre eles, chuva, ar limpo, tá? É um exemplo, por exemplo, sobre a Amazônia, tá? Fala, isso tem preço? Talvez ainda não. Mas isso tem valor? Tem. Porque se de alguma forma a gente tiver atividades pelas empresas que só predam, tá? Que só usam em benefício próprio esse ecossistema, tá? Com certeza, em algum momento, vamos passar a ter impacto na nossa vida como pessoa, na nossa vida como colaborador dessa empresa, na sociedade como um todo e em outros países, no caso desse exemplo, tá? Então, aí a ideia de como é que a gente faz empresas que regeneram, tá? Vamos usar esse mesmo exemplo, tá? Existem, por outro lado, tá? A gente estava falando, vamos pegar carbono aqui, coisas ambientais, como exemplo, empresas que usam, né, essa lógica para criar inovação. Então, assim, se você cria um negócio que resolve um problema, tá? De carbono, por exemplo, na toda vez que eu uso um modal de bicicleta versus um modal altamente emissor, tá? Eu estou fazendo um benefício para mim, eu estou usando melhor o meu recurso, eu estou criando um ambiente melhor, uma cidade melhor, tá? Vou usar um exemplo de floresta em pé. Quando a gente olha o que é olhar a cadeia, tá? Uma das formas da floresta ser renda é a valorização da própria madeira, tá? E vou usar um exemplo de Natura para explicar. A gente tem na Natura um produto que vem da ucuúba. A ucuúba é uma árvore da Amazônia, tá? Cujo conhecimento tradicional e essa pesquisa que a gente foi descobrindo com base no entender a diversidade desse ecossistema, a Natura está mais na Amazônia há mais de 20 anos, nos permitiu criar
uma condição onde as pessoas que vivem hoje, nesses lugares onde a Ucuúba existe, começassem a preservar, a cuidar da Ucuúba, porque, através do conhecimento, a gente descobriu que a Ucuúba é uma manteiga super hidratante e produz um dos hidratantes mais potentes do mundo. Então, para fazer uma conta básica, antes dessa história, uma ucuubeira era vendida, uma ucuubeira de 15 anos, mais ou menos, tá? Imagina uma árvore com uma sementinha, leva 15 anos para crescer. Ela era vendida por R$ 10 para fazer cabo de vassoura, tá? E quando ela é cortada, além dela gerar uma renda de R$ 10 só, tá? Ela deixou de prestar, não tem mais o Cuba e deixou de prestar aquele caminhão de serviço ambiental que nem precificado tá, e da qual, inclusive, a nossa temperatura aqui em São Paulo depende, só para quem está ligado nesse assunto. Por outro lado, uma árvore de Cuba produz uma saca, né, tudo certo, assim, o mesmo numa condição muito básica, tá, que rende para essa pessoa que está lá, né, morando onde tem o Cuba, preservando o Cuba, em torno de R$ 40. Então, aí você já começou a criar um negócio que quanto mais você preserva a floresta e quanto mais você atribui valor a esse conhecimento, compartilha valor com essa cadeia, você deixa de ter um fornecedor e passa a ter um parceiro de negócio. E porque eu tenho parceiros de negócio assim, a minha capacidade de continuar cada vez mais criando produto, serviço e inovação aumenta. Esse é um olhar ESG. Não, e eu acho importante também a gente trazer a questão social junto. Porque a gente às vezes fica discutindo. Né? E eu vou trazer um exemplo dessa situação Covid, porque eu acho que é um ponto que é importante. Muitas vezes a gente se esquece que as corporações são corresponsáveis pela formação social, né? Nós passamos mais tempo dentro das corporações na idade adulta do que nós passamos nas escolas quando nós somos crianças. Ou muitas vezes corporações que a gente ama, inclusive. Exatamente, e totalmente. As corporações são um lugar onde a gente confirma os valores que nós aprendemos dentro da nossa família. E a maior parte de nós não aprendeu, ou aprendeu, mas tem muito pouca chance de pensar a respeito do qual é a crença, qual é a serviço do que, além da geração do lucro, está a empresa onde eu escolho trabalhar. Essa é uma questão que precisa ser colocada em pauta. Quando nós olhamos para fora, por exemplo, durante a Covid, e as corporações se surpreenderam, em parte, não todas, mas muitas, se surpreenderam com o tamanho da desigualdade e se organizaram para ajudar, elas experimentaram o que significa esquecer o limite da concorrência, em muitos casos, agindo como hub de encontro de diferentes empresas na busca de solução de um problema. E é importante que esse aprendizado não termine. Mas, mais do que isso, é importante que se aprenda a olhar para fora e enxergar a desigualdade como consequência das decisões que foram tomadas nos últimos 50, 100 anos. A desigualdade que está lá, a desigualdade que está fazendo com que as mulheres sofram mais, com que as pessoas periféricas sofram mais, com que as pessoas pretas sofram mais, está refletida na falta de diversidade das corporações e na ausência desse segmento nas posições de liderança. Então, todas as vezes que eu olhar para a desigualdade como corporação, a minha pergunta não pode ser só como eu faço para ajudar. A minha pergunta tem que ser também como eu faço para evitar que isso continue acontecendo. E vou puxar mais longo. Não é? Eu vou puxar como eu faço para pertencer. Pensem comigo uma coisa. Imaginem que nós vamos começar um negócio amanhã, eu e a Ana. Por que razão eu levantaria de manhã e criaria um negócio, se eu fosse inteligente, para ser muito viável, para ser bom, enfim, para gerar impacto, para ser uma coisa que valesse, né? A gente acordar de manhã, que conseguisse fazer com que a gente gerasse recurso financeiro, a gente atraísse mais pessoas, a gente tivesse consumidores. Por que razão eu faria um negócio que excluiria deliberadamente metade da população mundial? Nunca faria isso. Por que eu estou falando isso? Metade do mundo é mulher. Então, quando você não tem este olhar, tá, de que o mundo é diverso, você, inclusive,
escolhe só um grupo, só um ponto, você, na verdade, já está primeiro no risco de ser excluído, neste caso, por metade da população mundial. Então, a nossa capacidade de pensar inovação, de fazer produtos e serviços, de criar coisas para um mundo que é diversa, quando não replicado internamente, ela não garante a nossa habilidade de continuar pertencendo a esse mundo. Cada vez Exato. mais. Cada vez mais. Exato. E também, todas as vezes que nós que nós deixamos de refletir a realidade do mundo, a gente torna invisível um conjunto extremo de pessoas, um conjunto enorme de pessoas que está vivendo numa condição que a gente finge que não existe. Então, isso, esse lugar... No mundo em rede, né? Onde estamos todos conectados e interdependentes. Exato, isso não faz nenhum sentido. Num lugar em que sistematicamente a gente vai mal como um todo, tá? Não dá para... Porque, na verdade, você se limita ao invés de expandir. Tem uma matéria, vou recomendar, já recomendei um primeiro relatório, recomendo vocês que leiam a última Wired, uma matéria sobre por que é que nós temos que ter o afrofuturismo, por que é impossível pensar o mundo do futuro sem o afrofuturismo. Tem 2 pontos colocados na matéria que são excelentes, um que diz respeito à forma que o afrofuturismo pensa o futuro. Então, por exemplo, o futurista está pensando no carro do futuro, o afrofuturista está pensando em quem vai criar esse carro. Exato. O futurista está pensando qual vai ser a inteligência artificial que vai vir incorporada no Android. O afrofuturista está se perguntando se essa inteligência vai reproduzir a discriminação com a qual nós estamos habituados a ela até hoje. Nós ainda vivemos num mundo onde a história é contada por lideranças brancas. E por homens. E esse é um aspecto que precisa ser modificado para que a gente se torne empresas que tenham um balanço entre a preocupação ambiental, a preocupação social, e que tenham um comportamento de governança que seja um comportamento consciente. Você não acha, Dê? Não, eu não só acho, como assim, falar, se a gente está discutindo isso no Brasil, no mercado financeiro, no meio desses tempos, no meio de uma pandemia, mais do que eu acho, o mundo acha. Isso é uma evidência. Mais do que uma tendência, é uma evidência de que isso tem tanto valor que isso está hoje permeando. Eu talvez 10 anos atrás não imaginasse esse dia. Mas hoje qualquer jornal, revista, Instagram que você está olhando, o assunto, o evento, está falando disso consistentemente. E por quê? Porque isso foi descoberto agora? Na verdade, esse momento, ele não criou alguma coisa, mas ele definitivamente deu um shift em coisas que estavam acontecendo, que a gente já estava fazendo até de certa forma inconsciente. É muito curioso para mim como a gente escolhe coisas para comprar já com essa mentalidade, mas na hora que vai guardar o dinheiro ainda não tinha tagueado isso, pessoas como nós aqui que estamos aqui nessa live. E hoje, quando a gente está falando de ativismo, eu deliberadamente, eu quero financiar, eu quero promover, eu quero escolher pessoas, empresas e lideranças que estão promovendo o mundo no qual a gente quer viver. Finalmente, a gente está tendo essa discussão aqui no Brasil de como fazer isso também através dos seus investimentos. E é por isso que pegou, tá? E é por isso que agora, porque a gente foi, né, convidado pela Mãe Natureza a passar um tempinho coletivamente refletindo sobre as nossas atitudes aqui em casa, cada um de nós, isso nunca aconteceu na história, tá? Foi um convite gritado, né? E aí a gente começou a pensar, a gente já vivia isso talvez nas escolhas, começou a pensar em saúde, começou a pensar em quantas horas eu fiquei trabalhando, comprei coisas que talvez eu não precisasse, tá? E agora tem que ficar aqui dando conta delas, tirando pó, ou quanto de verdade existe uma nova possibilidade de fazer coisas muito legais, tá? Com impacto, incluindo mais pessoas, usando, né, a digitalização, a internet para criar, para ter inovação, tá? A necessidade, às vezes, né, e muitas vezes é a mãe da invenção, a correta mãe da invenção, tá? Para a gente propor e começar a ver que sim, isso é possível. Mais do que isso, além de ser possível, esse é o novo indicador de sucesso. Vou dar um exemplo recente aqui, não vou mencionar a companhia, mas houve durante essa pandemia uma grande companhia muito conhecida que anunciou resultados, né, na época de anunciar resultados, tá?
que era algo em torno de, que são por volta de algo como 20% ao ano, tá? E estamos falando de mercado internacional, que é muito, tá? Lembrando aqui que a gente está com taxas de juros baixíssimas na grande parte do mundo, tá? E, ao mesmo tempo, então, falando, nossa, eu vou comprar um negócio que se o juro é 2, rende 20. E, ao mesmo tempo, tá? Ela também anunciou que demitiu 25% da sua força de trabalho. É uma empresa do mundo tradicional, bem antiga. O que aconteceu? Mentalidade antiga. Falar, gente, mas rendeu 20%, não estou nem aí. Mentalidade nova. Rendeu 20% hoje e demitiu 25% da sua força de trabalho, provavelmente o retorno veio disso e não garantiu, inclusive, a sua capacidade de, numa retomada, preservar esse investimento de capital humano, essa rede, esse conhecimento, que são o vetor de crescer lá na frente. Isso, para uma empresa madura, que tem caixa e tal, é crucial. Então, agora, não só é um mundo onde a gente começa a olhar que sucesso tem muito mais a ver com isso. Não basta, se você não dá para pensar um mundo onde você tem resultado financeiro de qualquer jeito, a qualquer tempo, de qualquer forma, tá? E muito mais. A gente começa a quase torcer, é isso que a gente vê nesse consumo consciente, consumo ativista, essa escolha mais coerente que a gente está tendo agora. A gente começa a escolher cada vez mais, não, eu quero colocar todos os meus valores, e dinheiro também é um valor, a favor de coisas que tagueiam uma tendência que é melhor para mim e melhor para todo mundo. A gente já pensa assim na maioria das vezes, tá? A gente já tem esse desejo. A gente talvez está tendo a oportunidade agora de ter mais veículo, mais mercado, mais gente falando, mais consciência, tá? E isso é um movimento muito bom, tá? Para a gente taguear. Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui, assim, sobre futuro. A gente tem ideias geniais sobre o futuro, né? Aproveitando que a gente tem uma ideia de que o futuro é um troço que está lá, que alguém vai adivinhar para a gente. Se a gente contratar a Ana, que é uma adivinhadora de futuro, não é, hashtag não é, ela é uma Não sou, não. ela, na verdade, pelo contrário, ela inspira futuros possíveis, tá? E ajuda a gente a catalisar esse momento para lá. O futuro vai ser, gente, aquilo que individualmente a gente desejar e coletivamente é o que a gente puder fazer, tá? Então, quando a gente começa a ver esses movimentos cada vez mais serem coletivos, a gente começa a imaginar como possível coisas que normalmente a gente falava, ah, imagina, não vai dar. Ah, imagina, não vai dar. Algum dia a gente vai fazer consulta médica pelo celular. Imagina, nunca que vai acontecer. A nossa capacidade, às vezes, de imaginar um futuro novo, e muitas vezes até melhor, às vezes é muito baixa. E é por isso que em momentos de forte transição, mas na verdade da vida inteira, a melhor coisa para propor um futuro, para falar de futuro, é começar a projetar que futuro legal, que futuro poderia ser melhor do que o presente que a gente vive, e planejar como é que a gente vai até lá. E no mundo em rede, a gente convocar as pessoas para o porquê não, né? Por que não fazer isso? É um ponto muito importante esse, porque muitas pessoas acreditam que pensamento e ação são coisas diferentes. Sim. E nos últimos 10 anos, particularmente, isso foi estimulado. Essa divisão entre thinkers e makers, ela de alguma maneira foi estimulada e valorizada. Pensamento é ação. Sim. Imaginação é ação. Nós imaginamos o mundo muito antes dele existir, como da forma que ele está colocado hoje. Exatamente. Martin Luther King imaginou um presidente negro no poder antes mesmo do Obama ocupar esse lugar. A imaginação, ela é ação. A ação sem imaginação é uma ação sem significado. É importante e é muito triste quando a gente perde a confiança, a esperança e o sonho, porque a gente perde a capacidade de imaginar um mundo diferente desse mundo no qual a gente se aprisiona numa realidade. E estar aprisionado numa realidade não nos ajuda, porque nos mantém, nos impede de caminhar para uma direção diferente. Então, a imaginação ela é muito necessária agora, né, Denise? Ela é muito necessária. Você falou uma palavra que às vezes a gente não pensa. Quando a gente fala, você falou diferente, né? E vamos taguear a diversidade, vamos um pouquinho para o lado do S, né? De sociedade e tal. Diferente, quando a gente fala assim, no mundo industrial ou no mundo onde a gente está olhando processos, né?
do jeito que a gente conhece, tudo igualzinho, padrão. Quando você fala diferente, o seu cérebro está tagueado para pensar diferente igual errado. Diferente não é errado, diferente é apenas diferente. E quanto mais diferentes pontos de vista, por exemplo, numa conversa ou numa decisão, estiverem numa sala, maior a diversidade de possibilidades. E é por isso que diversidade igual inovação, tá? Então, quanto mais a gente conseguir ver as diferenças de pontos de vista como valor, maior é a nossa possibilidade de criar mais rápido, com mais eficiência e com muito mais impacto, tá? Algo que não é o que a gente está vendo agora, porque ela amplia a possibilidade, Exato. tá? Então, a diversidade é que amplia a possibilidade. Eu tenho falado uma frase que ela pode, às vezes, soar como um pouco, assim, agressiva, mas eu juro que ela não é. Que é assim, tem que avisar, que é assim, se você está muito feliz e satisfeito com o mundo que está colocado, na forma que ele está colocado agora, por favor, me ligue. Porque nós precisamos conversar um pouco. Porque não é possível. Mas será que essa pessoa tem alguém muito satisfeito? Não é possível. Então, mas por isso que eu estou falando para me ligar. Por isso que eu estou falando para me ligar. Porque eu não acho, eu não quero que o meu telefone toque muito. Então, me ligue, entendeu? Agora, se você está entendendo que não é possível ser feliz num mundo onde alguém está desprotegido, enquanto uma única pessoa estiver desprotegida, ninguém vai estar seguro. É tão simples quanto isso. Discutir um mundo a partir da minha realidade só e da minha satisfação só e ter um comportamento de liderança que está absolutamente voltado para o sucesso individual ou para o sucesso de uma empresa isolada do sistema ao qual ela pertence, e o sistema que me inclui, que inclui o meio ambiente, que inclui a sociedade, que inclui a política, que inclui o todo, é necessário, porque isso vai nos fazer capazes de chegar num lugar que é diferente. Esse momento é um momento de profundo desconforto, exato, né, Denise? E esse desconforto, ele é bom. Ele é um desconforto da gente ser aprisionado exatamente naquele mundinho que a gente desenhou. E a gente falar, putz, mas será? Não é possível que a gente... Não tá legal. Como é que a gente fez isso? Porque de verdade, gente, de novo, vamos voltar para isso. O futuro é uma ideia genial. Uma coisa importante sobre liderança, sobre esse papel de liderança, e liderança não só como hierarquia. Vale para um grande CEO da empresa, vale para você que todo mundo liga para perguntar o que faz, vale para você que é mãe. Liderança, ela emerge a partir desse momento e a gente tem vários papéis de liderança na nossa vida, inclusive de si mesmo, tá? Eu acho que eu quero que me ligue aquela pessoa que fala, ai, modelo meio Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Fala, gente, uma árvore faz melhor, né? Uma árvore. Não, eu tenho um jeito ótimo de falar sobre isso também. Então, quando alguém falar, eu sempre fui assim, pergunte, por favor, desde quando esse mundo tem, esse planeta, a gente está aqui pelo menos 7.000 anos, tá, gente? Então, assim, desde quando, por favor? Do ponto de vista celular, essa disrupção, essa criação, essa morte e vida e esse crescimento é o natural da vida, tá? Ficar estátua, não. Então, quanto mais a gente vai pensando nisso, né? O papel da liderança, tá? O que é esta convocação? Por quê? Porque cabe a você, neste papel, fazer essa convocação agora. Por quê? Porque é a melhor coisa a fazer. Porque, de verdade, cada um de nós está incomodado e fala, cara, e se eu fizer isso? E se eu passar a fazer? E se, poxa, porque eu fui amarrado aqui, nunca me dei conta, né? Tô morrendo de medo porque não estava cuidando muito da saúde. E agora descobri que na pandemia, quem não cuidou muito da saúde é mais suscetível. Pensamento de longo prazo, tá? E quando você para e fica preso perto de si mesmo, tá? Você consegue perceber, tá? As dificuldades sobre coisas que a gente fazia no automático e não pensava, e começa a perceber que o quanto a gente está fazendo isso coletivamente. E é daí que vem a consciência de que, quando isso vira uma pressão, um momento muito grande de reflexão, normalmente ele já catalisa um movimento. Num momento como esse agora, tá? Onde estamos todos aprisionados nessa situação e refletindo muito sobre isso, ele catalisa um movimento com muita potência. Então, se for para escolher, tá? E tentar falar qual a minha melhor contribuição a meu respeito e no mundo que eu quero desenhar para eu viver, para as pessoas que eu gosto viverem,
Tá, qual é o mundo ideal, tá? Se eu posso desenhar isso, começa a pensar isso através de todas as suas escolhas. Eu tenho um pensamento mágico que eu quero projetar para o futuro. Imagina que amanhã, depois dessa live, todo mundo que está aqui, todo mundo que a gente conhece, a gente acorda de manhã e resolve combinar um negócio maravilhoso. Que só metade das nossas decisões, não precisa ser tudo não, só metade das nossas decisões, e que isso pudesse ser feito em escala mundial, tá? Só metade das nossas decisões e endereçar isso, tá? Escolher produtos que são eficientes também, que preservam a água do planeta, porque afinal de contas eu quero continuar tomando água, eu quero ver praia limpa, tá? Não estou afim de ver praia, né? Um lugar que vai ter mais plástico do que peixe. Eu começo a escolher coisas que são mais saudáveis. Se metade do mundo fizer isso e metade das suas escolhas, quanto tempo leva para a gente chegar nesse futuro? Assim, pensa na potência disso. E no mundo que hoje está interdependente, interligado, gente, é exatamente isso que acontece. E pense junto com isso o respeito ao outro. Pense junto com isso uma ideia muito importante de ética, que é, eu já ouvi várias pessoas dizerem que ética depende do ponto de vista. Não depende, tá? Ética é sobre construção de bem comum. Isso. Quer saber se é ético ou se não é ético? Faça uma pergunta simples. Está bem para todo mundo? Alguém está sofrendo? Alguém está sendo prejudicado? Se alguém está sofrendo, se alguém está fora, se alguém está sendo prejudicado, não é ético. Não, tá bom. É tão simples quanto isso. Quanto isso. Que é a lógica de assim, tem que caber todo mundo, né? Porque ou é um mundo para todo mundo, ou tem que caber todo mundo. E não tem que caber todo mundo porque a gente é igual, tudo clone. Mas tem que caber todo mundo porque as nossas diferenças nos fazem melhores, nos fazem mais resilientes, com mais capacidade de adaptar, com mais capacidade de criar outras coisas, tá? Com mais capacidade de prosperar, tá? Dê, a gente tem que começar a encerrar, Dê. Tem pergunta? Ó, eu quero dizer para vocês que a Denise... Não, eu não deu. Não deu. Eu mando e-mail. Assim, manda e-mail pra gente. Eu quero... Ou liga pra Ana. Ana falou, se você tá tranquilo, liga. Se você tem dúvida, me avisa. Mandem mensagem no direct. Não, é porque eu e a Denise a gente fala demais. Eu preciso avisar isso. Eu esqueci de avisar no início. Mas eu quero super agradecer você estar aqui. Eu super tenho que fechar, senão a gente vai cair. E aí eu vou perder essa conversa toda. Eu quero super agradecer de você ter vindo comigo. Ou melhor, eu quero te agradecer por vir sempre comigo. É um prazer enorme estar fazendo... É um prazer enorme estar fazendo essa jornada com você nesses últimos 5 anos aí que a gente está junto. Eu quero encerrar fazendo... Diga, Denise, você ia dizer alguma coisa? Eu quero agradecer essa possibilidade, né, que o universo colocou na nossa frente e que a gente soube aproveitar. E deixar essa fala de inspiração para vocês, tá? Não deixem passar nenhuma oportunidade de fazer uma coisa boa, tá? E uma coisa boa, inclusive, é esse ESG, quando eu for fazer o meu investimento. Mas pense, eu acho que a essência da nossa conversa aqui, a gente não está podendo e nem querendo deixar passar oportunidades de fazer coisas que são melhores, tá? Para escolher fazer coisas que a gente já sabe que são ruins. E eu faço um último convite para vocês em 1 minuto, porque senão nós vamos cair e aí perder tudo, que é... Tem uma frase de um filósofo indiano, que é um dos maiores filósofos do século XX, e que eu gosto muito de citá-lo, porque a gente está muito acostumado a citar filósofo europeu e americano, e a gente tem que mudar essa lógica de aculturamento, chamado Krishnamurti. O Krishnamurti diz que o aprendizado acontece em movimento, desancorado. Então, o convite que eu quero fazer para vocês é tirem as âncoras. Tirem as âncoras e se entreguem a uma mudança que faz muito sentido que aconteça. Entreguem-se a esse convite lindo que o mundo está fazendo, infelizmente com dor, mas tudo bem, a gente dá conta de sair desse lugar e ir para um lugar melhor se nós realmente fizermos o que precisa ser feito. Então, meu convite é desancorem. Exatamente. Esse mundo que a gente conhece foi desenhado por pessoas como nós aqui, tá? Então, cabe a nós também, tá? Desenhar esse mundo do jeito que a gente quer. Tudo isso que a gente viu foi inventado por pessoas como nós. Nós trouxemos o mundo até aqui. Nós podemos levar ele para um lugar muito melhor. Exatamente.
Um beijo muito grande. Gente, obrigada por ter vindo, todo mundo que eu amo que está aqui presente. Obrigada pelas Um beijo. contribuições e, ó, avisem se tiverem dúvidas. Beijo grande.